essa empresa simplesmente explodiu do dia para a noite. We start with my pick, which is Sea Limited, ticker SE. Now, the Singaporean gaming and retail tech firm jumping over 40% today. That's after handily beating Q3 earnings estimates. Seus anúncios eram lendários, indo de Blackpink, Jack Chan e até mesmo Cristiano Ronaldo. Eles estavam em todo lugar, todo mundo comprava na Shopee e seu valor disparava no mercado financeiro. Suas ações subiram tanto que rapidamente ela se tornou a empresa mais valiosa de Singapura, com uma incrível evolução de 880%. Tudo parecia perfeito, sempre entrava mais e mais e mais dinheiro, quando de repente tudo desmoronou. Suas ações começaram a cair e cair ainda mais, sem nenhum sinal de recuperação. A pergunta que fica é, o que aconteceu hoje para a CIA de um dia para noite despencar? E o mais importante, ela vai voltar a aumentar ou esse é seu fim? Para entender isso, precisamos voltar no tempo até 2015. Antes da Shopee existia a Garena, a maior distribuidora de jogos online do Sudeste Asiático, criadora do Free Fire e também criado pelo bilionário Forrest Li. Mas Forrest queria ir além, ele queria entrar no mercado de vendas online, mas só precisava de um motivo para isso, e o motivo foi bem inusitado. And we spent some time in China. I asked my daughter, so what do you miss most about China? She said Taobao. Taobao é um site de vendas online que fica lá na China, mas nesse pedido tinha um problema. Não, na verdade tinha 10. Esse mercado é lotado de concorrentes. Na época você tinha Bukalapak, Tokopedia e Lazada, empresas que eram literalmente apoiadas pelo próprio Alibaba, o maior player de comércio eletrônico da China, sem contar empresas estrangeiras como a Amazon e até o Mercado Livre. Além disso, muitas pessoas na época ainda achavam difícil confiar nas empresas de comércio eletrônico, muito menos em uma nova empresa e que principalmente era da Ásia, já que esse mercado tinha uma má reputação. Fora que isso ainda piora com o fato de que os mercados da ASEAN, um bloco econômico asiático, serem também extremamente diversificados culturalmente. O Sudeste Asiático é composto por muitos países e todos eles têm necessidades e demandas diferentes. Muita gente achou uma loucura na época, até mesmo para a própria equipe de Forrest, já que ele só tinha experiência com jogos. Mas apesar de tudo, ele tinha um plano. Na verdade, era um plano de 3 etapas. Primeiro, eles planejaram ir direto para os dispositivos móveis, sendo o primeiro passo uma abordagem mobile, ao invés de focar em sites. Number one, we went straight to mobile. Isso fez com que, embora todos os concorrentes da Shopee tivessem aplicativos móveis, antes de 2015, eles ainda eram focados principalmente em sites, então ele decidiu ir totalmente contra a maré. Ele simplesmente pensou, por que não levar a experiência da compra até onde as pessoas estão da melhor maneira possível? Isso é óbvio hoje, mas naquela época, as pessoas ainda não tinham certeza se os usuários da internet iriam simplesmente usar seus telefones para realmente comprar coisas. E aí que entra o ponto número 2, escolher uma abordagem de mercado. And number two, we chose the marketplace approach. Ele pensava da seguinte forma, para que eu possa fazer as pessoas comprarem, se eu também posso fazer elas venderem. Ao contrário do modelo tradicional de e-commerce, onde a plataforma vende itens por conta própria, ela decidiu fazer uma abordagem de marketplace. Pense nisso como um grande mercado movimentado, onde qualquer pessoa pode abrir sua loja e vender coisas lá. Dessa forma, ao invés de ter que gerir e armazenar os produtos por conta própria, eles fornecem uma plataforma para os vendedores se conectarem. E entenda que a pessoa que mais ganha dinheiro não é aquela que vende, mas sim aquela que faz a ponte entre a venda. E número 3, focar nas categorias mais lucrativas, que seria vender produtos para mulheres, como moda feminina, acessórios, saúde e beleza. And number three, so we focus on the most profitable categories, such as women's fashion, accessories. E o plano realmente deu resultado, já que com essa brincadeira eles conseguiram faturar mais de $1 bilhão. The results have been fantastic, and the Shopee just reached over $1 billion. Depois desse plano, Forrest também tinha um outro segredo, do qual ele não fala publicamente, embora seja o que realmente o tornou a Shopee uma empresa de sucesso, mas a gente já fala sobre isso. Mesmo tendo um grande plano, Forrest estava em um mar vermelho, onde tinha muitos concorrentes que entraram no mercado bem mais cedo do que ele. Por isso sua equipe teve que trabalhar mais do que todos os outros. Ele teve que trabalhar mais horas, teve que correr mais riscos e teve que se adaptar mais rápido. Não foi fácil, mas um por um, os concorrentes que pareciam gigantes agora estavam ficando para trás. E em 2017 ele decidiu ir além, fazendo o IPO da sua empresa,
ou seja, começaram a vender suas ações na Bolsa de Valores de Nova York. Em 2019, eles eram o segundo maior mercado online no Sudeste Asiático, logo atrás do Lazada. E a batalha para ver quem seria o primeiro era super acirrada. A cada movimento que era feito, o outro respondia, seja com uma nova promoção ou então com um novo anúncio publicitário. A Lazada estava fazendo tudo o que podia para parar o crescimento da Shopee, mas então aconteceu. Em 2018, a Lazada estava reestruturando sua gestão e a Alibaba, que já tinha participação da empresa, decidiu aumentar sua participação ainda mais. E eles estavam se preparando para derrotar de uma vez por todas as concorrentes. Assim, eles atualizaram as operações da marca e até mesmo sua gestão para substituir a antiga equipe. Eles estavam enviando forças especiais, também conhecidas como equipe de gerenciamento do Alibaba, para tentar fazer um boom no negócio. Mas havia um problema. Os chineses não entendiam os mercados do Sudeste Asiático. Eles estavam tentando transformar o negócio em uma réplica do Taobao, um modelo que funcionava na China, mas não necessariamente funcionava no Sudeste Asiático. Simplificando, Lazada estava se concentrando em itens cada vez de melhores qualidade, o que parece um ponto positivo. Mas a verdade é que as pessoas realmente queriam eram itens mais baratos e mais acessíveis. E é aí que a Shopee se destacou. Os membros antigos da Lazada continuam dizendo que eles realmente precisavam, mas a equipe Lazada simplesmente não deu ouvidos. E mesmo que eles fizessem, os chefes regionais da Lazada continuavam a mudar a gestão. Isso gerou um período de caos na empresa. Mas enquanto a Lazada estava ocupada tentando combater desafios internos, Forrest começou a levar a Shopee para sua era de ouro, focando sua abordagem no que o cliente queria. Eles lançavam campanhas mais localizadas, fortalecem o relacionamento com os fornecedores regionais e investem pesadamente em logística, garantindo entregas mais rápidas e confiáveis, sempre um passo à frente. Também iniciou colaborações com influenciadores, aproveitando tudo do Sudeste Asiático, introduzindo recursos como jogos de aplicativos e transmissão ao vivo dentro do app. Esses recursos não apenas melhoraram o envolvimento do usuário, mas também fortaleceram a imagem dos compradores, como mais do que apenas um mercado, mas como uma experiência. E no início de 2019, a Shopee finalmente ultrapassou a Lazada pela primeira vez em 5 anos. Isso começou a acontecer de novo. E no segundo trimestre de 2019, a Lazada tinha 174 milhões de usuários, um número enorme, mas a Shopee tinha 200 milhões de visitas por mês. Mas Forrest queria mais. Ele não queria apenas ser o mercado online número 1 e também o maior distribuidor de jogos no Sudeste Asiático. Eles queriam tornar a sua empresa a mais valiosa do Sudeste Asiático, mas isso ainda estava longe. Pelo menos foi o que Forrest pensou na época. Mas o que ele não sabia era que em breve algo grande estava por vir. E seria mudar tudo na sua vida para sempre. O estado de São Paulo confirmou na manhã de hoje a primeira morte pelo novo coronavírus no país. Chegou à marca assustadora de 1 milhão de casos em menos de 4 meses depois do primeiro caso confirmado. Em 2019 ocorreu um surto de vírus, muitas pessoas perderam seus empregos e quase todo mundo foi forçado a ficar em casa num quarto. Isso levou muitos países à crise. As medidas de restrição para combater a pandemia do coronavírus tiveram forte impacto na economia mundial. Muitos relatórios profissionais falavam sobre como a economia estava prestes a entrar em colapso e tudo ia acabar, mas de repente o mercado de ações disparou. Algumas ações estavam passando do vermelho para um verde muito brilhante. O que aconteceu foi que, à medida que a economia estava em colapso, muitos governos em todo o mundo iniciaram o que chamamos de a economia de flexibilização quantitativa. No português, claro, isso seria o Banco Central imprimir mais dinheiro. Agora imagine se você tivesse todos os meses um dinheiro extra, sem fazer nada, estivesse trabalhando e estivesse preso em casa. Então, o que você vai fazer? Bom, muitas pessoas gastaram esse dinheiro no mercado de ações, nos jogos e principalmente nas compras online. O resultado disso foi que, de um dia para a noite,
tudo isso disparou. E foi nessa época que eles lançaram sua arma secreta, seu monstro, que era o fato deles serem apoiados pela empresa mais cara da China, na época, a Tencent. Era dona de diversas empresas de tecnologia, incluindo Riot Games, WeChat, CIA e mais de 557 empresas. A Tencent era a empresa mais importante de tecnologia na época, juntamente com o fato dos investidores verem ela como a empresa com o maior crescimento da época, suas ações explodiram. No início de 2019, as ações da CIA valiam cerca de 13 dólares. Em 2021, mais de 200 dólares. E no final de 2021, chegou a bater o pico de 340 dólares por ação, fazendo ela ser a empresa mais cara de Singapura, com um valor de mercado de quase 200 bilhões de dólares. Com isso, Forrest estava rico. Na verdade, ele era o homem mais rico de Singapura. Porém, o mais importante é que isso deu tanta confiança não só para ele, mas para toda a sua equipe, que eles se tornaram ainda mais agressivos em seus planos de expansão. Eles começaram a contratar como os loucos, começaram a migrar para diferentes negócios não relacionados, como entrega de alimentos, e até começaram a migrar para diferentes locais, como aqui no Brasil, na França e em outros países, com o objetivo de ser a maior de todas as regiões do mundo. Isso deu muito certo, principalmente aqui no Brasil. Todo mundo só falava na Shopee e isso deu ainda mais confiança para a equipe. Como todo mundo sabe, a confiança é uma coisa sempre boa, mas o excesso de confiança, especialmente quando o mundo está em crise, faz você pagar um preço. Em janeiro de 2022, as ações que estavam na casa dos quase 350 dólares caiu para menos de 150 dólares, uma queda de mais de 50%. Para piorar a situação, a Tencent, seu principal patrocinador, estava vendendo cerca de 3 bilhões de dólares em ações, e em 2 semanas suas ações estavam entrando em colapso. Para piorar a situação, os problemas estão começando a acontecer tanto por fora quanto por dentro. Do lado de fora, o Covid não era mais considerado algo tão perigoso ao ponto de todos tivessem que ficar em casa. Isso significava que muitas pessoas iriam parar de jogar e comprar menos itens online. Então os investidores entenderam que não fazia mais sentido investir tanto nessas empresas. Além disso, alguns investidores começaram a ficar cada vez mais preocupados com ações do setor de tecnologia, devido às preocupações com a economia. Você lembra que eu falei de toda aquela impressão de dinheiro que o governo estava fazendo durante o pico do Covid? Bom, isso realmente levou os países à inflação extrema. Itens básicos começaram a duplicar de preço, e para impedir isso, os governos começaram a implementar aumento de taxa de juros, o que por sua vez fez com que a economia desacelerasse. E quando a economia começa a desacelerar, as pessoas estão muito menos interessadas em se endividar e muitas das vezes começam a investir no mais seguro, como renda fixa. Quando você pensa que as coisas não podem piorar, elas pioram. O Free Fire, o jogo da Garena, que ganhou mais de 1 bilhão de downloads e até um videoclipe do Justin Bieber em uma parceria com Cristiano Ronaldo, de repente foi excluído de um dos seus maiores mercados, a Índia. Agora as coisas estavam ficando ruins. Eles tiveram de deixar a França e a Europa em março de 2022, também deixaram alguns países da América Latina, como México, Colômbia, Chile e Argentina, fora que muitos dos diferentes empreendimentos também não se saíram tão bem, como o Shopee Food, que só deu bom no Vietnã. As coisas estavam começando a ficar feias, não havia espaço para erros, não havia tempo para descanso e nenhuma chance de verem a CIA falir depois de tanto trabalho. Eles não tinham o que fazer na questão de fora da empresa, mas podiam mudar por dentro. Então a equipe começou a cortar gastos como uns loucos. Em apenas 6 meses eles cortaram cerca de 7 mil empregados da sua equipe. Ninguém sabia se eles eram os próximos. A cada poucos dias, um colega ou um amigo estava sendo demitido. Os funcionários estavam preocupados o tempo todo. Todo mundo ficava de olho uns para os outros, com curiosidade toda semana. E uma por uma, as pessoas foram desaparecendo. Agora a grande questão é, todo esse corte de custos foi realmente necessário? A resposta é sim. Em geral, mesmo com a queda, a empresa parece super saudável. Porém, quando você começa a analisar a empresa mais a fundo, você percebe que na verdade não é nada disso. Desde seu IPO, a empresa simplesmente nunca deu lucro. Ela só foi dar lucro no primeiro trimestre de 2023. Quando você pensa que as coisas vão melhorar, como a Índia voltando a aceitar o Free Fire, na verdade só piora. Aqui no Brasil, que era seu maior mercado, foi criada algumas taxações em compras do exterior, o
que fez reduzir em 237 milhões de dólares as compras lá fora em junho de 2023. Para piorar as coisas, outros mercados online estão começando a se recuperar novamente e pegando mais market share que a Shopee, como por exemplo o Mercado Livre, que tem 3,7% do mercado brasileiro, e a Amazon com 8,1%. Um homem que um dia já foi o mais rico de Singapura, com uma fortuna de 20 bilhões de dólares, agora está com uma pequena fortuna de 3,9 bilhões de dólares, o que é um valor agradável. Mas o futuro da Shopee ninguém sabe, todo mundo espera que ela caia mais. Mas o mercado é irracional, do nada você pode ter uma reviravolta e ela voltar a crescer. Justamente o que pode acontecer com a África, saindo de um dos continentes mais pobres do mundo para um dos maiores crescimentos já visto. E você pode saber como isso pode acontecer clicando nesse vídeo aqui na tela.